Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui em mais um webinar do Band SA. Como vocês sabem, nós gostamos sempre de trazer novidades, coisas diferentes para se fazer nos Estados Unidos. E recentemente tivemos o nosso Mega Fan, né? Como vocês viram aí, nas nossas divulgações, no Panrotas. Foram 23 pessoas aqui do Brasil para os Estados Unidos, em uma campanha de vendas em parceria com a United, que está aqui com a gente hoje, o Renan também, vai falar um pouquinho mais sobre os voos. E nós tivemos em 6 destinos diferentes dos Estados Unidos. E hoje eu vou falar do destino que o meu grupo, né, que eu estava visitou, que foi ali a região de Washington, D.C. e os seus arredores. E como foi legal e diferente tudo que nós fizemos lá, né? E também, além do Renan, hoje nós temos o Rodrigo da Orinter, que foi um dos nossos parceiros também na divulgação de vendas aí durante o Mega Fan. Muito bom dia, meninos. Muito obrigada pela participação de vocês. E não se esqueçam que ao final da live nós teremos um sorteio de uma mala para a próxima viagem aí de vocês para os Estados Unidos. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso já tenham visitado Washington, D.C. ou alguma dessas cidades que eu vou falar hoje, vocês podem comentar aí no chat, podem falar o que vocês mais gostaram, podem colocar as dúvidas também, e nós estamos aqui para respondê-las. Então vamos lá, pessoal. Vou começar falando um pouquinho do nosso roteiro, né? Nós estivemos aí nos Estados Unidos por 8 dias, então foi um roteiro um pouco corrido, mas que a gente conseguiu fazer bastante coisa, né? Aí nessas cidades. E nós chegamos pelo aeroporto de Washington, D.C., né? No voo direto com a United. Nós chegamos no dia 1º de abril em DC, e aí nós tivemos aí a oportunidade de conhecer diversas atrações. E o que foi diferente aí no nosso roteiro é que nós conhecemos algumas coisas que elas não são tão comuns quando as pessoas vão a Washington, DC. Então nós fomos no Museu Nacional do Ar e Espaço, que faz parte aí do Smithsonian. Para quem não sabe, o Smithsonian ele é uma rede de museus que ele é sustentado pelo governo, né? E todos esses museus eles são gratuitos. Então são diversos museus espalhados aí por Washington, D.C. E nós fomos nesse que fala um pouquinho sobre como que a aviação se tornou algo mais comum para as pessoas, como eram os primeiros aviões comerciais. Então, é bem legal essa experiência que nós tivemos. Nós conhecemos também a National Gallery of Art, que foi uma galeria criada por um banqueiro nos Estados Unidos. Ele tinha algumas artes na sua casa, criou essa galeria. E hoje aí abriga diversas artes muito famosas, algumas artes que são únicas em toda a América. Então, muito legal, porque nós tivemos a oportunidade de ver esse lado artístico também da cidade, né? Caminhamos por toda a DC, conhecemos Georgetown. Georgetown é um bairro muito charmoso. E tem uma arquitetura bem diferente, né? Essa é uma parte mais sofisticada da cidade. E também uma gastronomia variada. Então você consegue andar na cidade, consegue caminhar. E os pontos são muito próximos um do outro, né? Então, essa foi uma facilidade também que nós tivemos aí em DC. Nós fizemos também um city tour de taxi, que eu acho muito legal, porque nós conseguimos ver tanto de um lado Washington DC, como do outro a parte da Virgínia, conseguimos ver o aeroporto de DCA. Então é muito legal porque você consegue se situar ali aonde você está na cidade. Então, foi uma experiência muito bacana. Visitamos o F1 Arcade, que é um simulador de corrida, então é algo muito comum nos Estados Unidos, é algo muito legal. Então, se você tem um evento, você vai levar um grupo de pessoas, é legal um jantar com essa experiência, porque é completamente diferente. E tivemos uma experiência muito legal, que foi assistir um jogo da NBA. Eu nunca tinha assistido antes, então pra mim foi bem diferente. É assim, é um espetáculo à parte, né? Além do jogo, tem toda ali a questão das pessoas, do sentimento. Então foi muito legal. Nós estávamos torcendo pro time da casa e o time ganhou, então fomos pé quente, foi bem legal. E
Ali a região que nós nos hospedamos também foi muito prático, porque nós fizemos a viagem, né, de DC para Fairfax de trem. Foi uma coisa muito legal, porque, como vocês sabem, DC está numa localização ótima, né, que está ali a 2 horas de trem. De Nova York, também um rápido caminho até a Filadélfia. Então, se você quer desvendar essas regiões dos Estados Unidos, Washington DC é um ponto de chegada e saída muito importante na sua logística. Então, nós tivemos essa experiência de visitar Fairfax Condado, que é um condado que fica na Virgínia, né? E foi muito rápido de trem, nós andamos cerca de 40 minutos no trem. Então, assim, o trem super rápido, fácil acesso e super barato. Se eu não me engano, foram US$ 5, né, por pessoa. Que a gente, depois o Rodrigo pode confirmar aí, mas a gente pagou super baratinho para ir de uma cidade a outra. Então, foi muito legal porque a gente conseguiu ver que em Washington DC, claro, se você quiser alugar um carro, não tem problema, mas você consegue se direcionar tanto na cidade como nas cidades ao redor de trem. Eles também têm um ônibus gratuito que sai de alguns pontos da cidade, você consegue visitar. Então, se locomover em DC foi super fácil. E quando nós chegamos em Fairfax, nós, assim, gente, todo o grupo se apaixonou pela cidade. É uma cidade muito interior, né? Você vê ali que foi uma das cidades mais importantes, é uma das cidades que as pessoas mais gostam de morar, né? E faz parte aí de toda essa questão política dos Estados Unidos. Então, para quem gosta de história, eu amo história. Fairfax foi um condado, né? Uma cidade muito importante para essa região. É onde fica a casa do George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele foi o único que não morou na Casa Branca. Então nós visitamos a casa, foi muito legal. A gente teve uma ideia de como as pessoas viviam no século XVIII. Então foi uma experiência muito diferente. Visitamos também uma vinícola familiar. Essa vinícola, ela fica um pouco mais afastada do centro da cidade, mas é muito legal porque a gente conseguiu aí visitar vários business local, né, que eles chamam, que são pessoas que têm seus próprios negócios, são negócios pequenos, mas que são diferentes dos grandes centros. Então, além disso, também nós visitamos uma fábrica de chocolate, que inclusive ele é o responsável, ele usa cacau do Brasil para as produções e eles acabam exportando aí para outros países também. É um small business, mas é muito legal porque a gente teve essa experiência de como eles usam o que nós temos e outra economia, então foi muito legal também. E nós visitamos também um outro museu, que é uma extensão do Museu de DC. Esse museu, ele abriga mais atrativos na questão de espacial, né? Então, ônibus espacial, como que a NASA desenvolveu aí algumas aeronaves, então é muito legal porque é uma continuação, né? Até quando a gente viu o roteiro, a gente pensou, poxa, mas é muito perto um do outro, mas são museus completamente diferentes e oferecem uma experiência diferente também. Inclusive, nesse museu, você pode entrar em uma nave, ter uma experiência diferenciada também. Bom, além disso, em Great Falls Park, em Fairfax nós temos o Great Falls Park, que é um parque nacional. Quando você entra no parque, gente, é lindo essa cachoeira aqui que tá na foto. Ele é um parque que ele tá, se eu não me engano, a 30 minutos do centro de Fairfax, então fica muito próximo também. É um parque nacional dentro da cidade, né, eles costumam dizer. Então é excelente para ecoturismo, para você essa experiência de respirar um ar puro. Então tem aí mais uma atração em Fairfax. E a Tysons Corner Center, eles comparam com aquela rua super famosa que tem em Los Angeles, com as grandes marcas e tudo mais. Então, aí tem essa parte da questão de shoppings também. Existem hotéis, né, dentro do shopping, então você pode se hospedar e ter as experiências de compras. Então, foi muito legal, porque Fairfax, mesmo sendo uma cidade pequena, a gente teve essa experiência. Nós ficamos, acho que 24 horas na cidade, né, dormimos uma noite, mas conseguimos aí conhecer e ter essa experiência com os locais. Bom, nós seguimos para Baltimore. Baltimore também é uma cidade que fica muito próximo de Washington DC e Fairfax. Essa parte nós fizemos de carro, mas também é possível você fazer de trem, tá? Todas as cidades que eu falei, você pode sair de Washington DC de trem para todas elas, então é super fácil se locomover.
Em Baltimore, nós tivemos essa sensação de uma cidade histórica junto com a modernidade. Então, tem uma culinária que chama muita atenção, tem a questão da economia, que você consegue ver do porto. Para quem gosta, eu gosto muito dessa parte. Então, a gente consegue entender aí como que funcionam as questões dos portos, né? Baltimore foi onde teve um dos primeiros portos dos Estados Unidos, foi onde foi criado o hino nacional. Então, toda essa questão mais de nação, né? A gente consegue sentir em Baltimore. E nós fizemos também um tour de barco, então foi muito legal, porque nós conhecemos também alguns small business, né, como a Sagamore Distillery, e a gente pôde aí entender como que funciona o bourbon, como que é produzido, então foi muito legal a gente ter essa experiência também. E visitamos alguns bairros históricos, né? O Fields Point, ele tem algumas casas que são exatamente como foram construídas no século XVIII, né? Algumas elas foram revitalizadas por conta da Guerra Civil, mas outras estão exatamente como foram construídas. Então você tem essa sensação de monumento histórico, sabe? Essa parte da arquitetura que é muito legal também aí na região. Bom, e de Baltimore nós fomos para Frederick. Frederick tá mais ou menos a 1h20 de Washington, D.C. Também dá para você ir de trem, é super fácil. Frederick é uma cidade que fica muito próximo também da Pensilvânia. Então você consegue ir de trem, ou ônibus, ou carro, tá? É uma cidade que faz parte da Trilha dos Appalachians, né? Para quem conhece aí a história dos indígenas dos Estados Unidos, essa cidade ela faz parte da trilha, então é uma cidade muito conhecida pelo ecoturismo. Infelizmente, pelo tempo, nós não conseguimos conhecer essa parte ecoturística da cidade, né? Nós tivemos aí menos de 24 horas para conhecer Frederick, mas é uma cidade muito, muito, muito charmosa. Tem o centro histórico, né? Essa cidade ela foi construída pelos alemães. Então, quando você entra assim, na cidade, você tem muita. Para quem já foi para a Alemanha, você tem a sensação daqueles lugares mais históricos, né? Mais interiorizados. Então, é essa sensação que você tem em Frederick. Também é uma cidade que tem muitas vinícolas, tem também uma questão de fazendas muito forte. Nós visitamos uma fazenda e foi muito legal ter essa experiência, que é bem interior, né? E também tem muitos restaurantes renomados. Por exemplo, esse que nós fomos, ele é de um chefe, que ele é muito conhecido nos Estados Unidos, ele faz programas de TV e tudo mais. E esse restaurante, ele fica dentro de hoje dentro de um hotel, né? Que antigamente era uma escola de freiras, que foi muito importante aí, todo o cenário da Guerra Civil. Então, sempre nessas cidades você encontra alguma coisa que remete aí à história. Então, essas cidades foram algumas que nós visitamos ao redor de DC, né? Como eu falei, tem diversas coisas para fazer. Eu destaquei algumas que nós fizemos, como eu falei, tivemos pouco tempo em algumas cidades, mas depois eu gostaria que vocês entrassem no nosso site, que vocês visitassem e conhecessem essas cidades e conhecessem o tanto de coisa legal que tem para fazer, né? Saindo aí dessa região nos Estados Unidos, nós fomos para Houston, no Texas. Houston, que é uma cidade grande, uma cidade incrível, badalada, né? Todos os grupos do Megafan se encontraram em Houston. Então, nós tivemos aí a finale, né, nessa cidade. E aí, nós podemos conhecer diversos lugares, incluindo o Space Center. Eu já tinha conhecido antes dessa viagem, mas nós fizemos um tour muito diferente, o que foi muito legal, porque nós conhecemos as instalações onde os astronautas trabalham. Então, a gente pôde ver ali, a gente teve até a experiência de ver o astronauta testando uma nova roupa. Então, foi muito legal a gente conhecer aí esse lado mais tecnológico do Space Center. Tivemos também a experiência de almoçar com o astronauta. Então, nós conhecemos ali como que foram as missões que ele foi até o espaço, como ele se sentia, né, de conhecer ali, ver a Terra de fora, como que era. Então, foi muito legal também como ele se expressou, né, de como é muito maior do que a gente pensa tudo isso. E como vocês sabem, Houston o Texas, na verdade, é um estado tax-free. Então, nós tivemos a oportunidade aí de conhecer o Gallery Mall, que é um dos maiores shoppings em Houston, mas como vocês sabem, tem diversos outlets, tem diversos lugares para você comprar, e você pode ter aí de volta uma parte das taxas. Então, ou no aeroporto, ou em algum quiosque
nos shoppings ou nos outlets, você consegue retomar aí esses valores. E também nós tivemos uma experiência muito legal, que foi assistir a uma banda de country com toda a culinária ali texana. Foi muito legal, a gente dançou bastante, todos os grupos adoraram, mas foi uma experiência bem local, assim, né? Foi como os locais, eles vão e aí eles fazem o churrasco e tem essa experiência com o country, então o Texas aí é um destino queridinho, assim, em questão de culinária, em questão de música, que eu gosto bastante. Então foi a grande finale aí desse roteiro que nós fizemos. E caso você já tenha visitado algum desses destinos, o que que vocês acharam? O que vocês mais gostaram, o que vocês querem conhecer também, para a gente saber o que falar das próximas vezes. E enquanto vocês enviam aqui as suas perguntas, eu vou falar um pouquinho dos nossos recursos. Eu sei que vocês conhecem bastante, mas é bom lembrar, né, que nós temos essas informações que nós passamos, a nossa experiência no local. Nós temos isso também no nosso USA Discovery Program. Vocês podem se tornar especialistas em Estados Unidos. Então, são mais de 60 selos. Você pode participar das campanhas que nós fazemos também. E o USA Discover Program, ele foi uma das campanhas que tinham para participar do Mega Fan. Então, os agentes que participaram, eles concluíram os cursos que nós pedimos. Então, foi muito legal, porque eles chegaram lá no destino, nossa, eu vi isso no curso, olha que legal, eu vou lembrar de falar isso pro meu cliente. Então, essa experiência aí de você se tornar um especialista faz toda a diferença na hora de você promover a sua viagem, até na sua própria viagem, né? Não só a viagem que você promove para os seus clientes. Inclusive, quando você tem um selo de especialista, você pode compartilhar nas suas redes sociais. Olha, a Ingrid Viagens tem o selo de especialista em parques nacionais nos Estados Unidos. Ah, tem o selo especialista em luxo nos Estados Unidos. Então é algo que vocês conseguem também usar como marketing, tá? Para a divulgação. Todo o conteúdo em português você consegue acessar pelo celular ou pelo seu computador, então é bem fácil o acesso. Temos o nosso Travel Trade website também, que é o nosso site de viagens. São mais de 30 itinerários desenvolvidos aí para vocês, além de fotos e conteúdos livres para uso. Todos os nossos guias de inspiração. Tudo que eu falei sobre DC hoje, você vai encontrar numa página de DC com muito mais. Dicas de restaurantes, dicas de passeios, parceiros locais também de cada uma das cidades. Então, você vai ter aí um Google, eu brinco, né? Que é o Google do Brand USA. Então, são diversas informações que você pode usar aí livremente. Os nossos itinerários, como vocês já sabem, nós temos mais de 30 opções de itinerários desenvolvidos. Muitos deles incluem essas cidades que eu falei hoje. Então, são arquivos em PDF que você pode baixar, você pode divulgar, pode entrar em contato com o seu operador e fazer a reserva através deles. Então, são conteúdos para facilitar o dia a dia de vocês. Além do mais, temos também o nosso banco de imagens e vídeos, que é de livre acesso. Então, você entra, pesquisa lá, nossa, eu quero divulgar Fairfax hoje. Entra no nosso banco de imagem, pesquisa as imagens, pesquisem os vídeos e façam as suas publicações. O que nós pedimos é sempre que vocês acrescentam o nome do local para a pessoa saber. Ah, é um parque nacional, mas é nos Estados Unidos. É uma praia, mas é nos Estados Unidos. Então, para que as pessoas vejam e saibam, né, o que elas estão vendo. Então, é muito importante que vocês coloquem essa legenda, mas o uso é livre. Bom, planejador de viagens, você tem o itinerário, você tem as informações, mas ainda você acha que você pode personalizar melhor a viagem do seu cliente? É essa ferramenta que você vai usar. Então, aqui você coloca o nome da cidade, quantas pessoas, se inclui crianças, e você consegue planejar a viagem do seu cliente com as informações do nosso site. É muito legal e prático. Você consegue fazer o download também desse itinerário em PDF. Inspiration Guide, a nossa revista, o nosso guia dos Estados Unidos. São mais de 100 páginas de conteúdo inspiracional. Estamos lançando agora, próximo semestre, a versão 2025, 2026. Então, todo ano nós lançamos uma versão nova para que vocês tenham aí um guia para se inspirarem, caso vocês queiram, podem ter contato com a gente. Nós enviamos para a agência de vocês, enviamos para a empresa. Você quer compartilhar com seus clientes? Nós podemos oferecer também esse arquivo e também tem a versão digital que você pode entrar e conhecer as informações.
Bom, Netflix do Brand SA, o Go SA TV. Aqui são mais de 345 destinos, né? E filmes e vídeos que vocês podem assistir da TV, da Smart TV, do celular, da Apple TV. Não precisa se cadastrar, não precisa pagar nada. Você tem um conteúdo aí para você se inspirar, né? Deixar passando na agência, enviar para os clientes. Então, eu brinco que a Netflix, o Braid, eu sei que você consegue viajar antes mesmo de sair de casa. Então, já baixa aí, já compartilha. E aqui é o nosso QR Code com todas essas ferramentas que eu falei com vocês agora. E eu queria chamar, então, agora o Rodrigo, da Urinter, para ele falar um pouquinho da visão dele como operador, né, durante aí o nosso roteiro, o que ele mais gostou, o que eles já têm aí disponível de Washington e arredores, para que vocês conheçam. Bom dia, gente. Bom dia, Brand, USA, a United. Queria agradecer aí novamente a oportunidade, né, que tivemos juntos aí nesse período. Foi uma viagem incrível. Eu acho que se eu pudesse resumir um pouco essa viagem, eu acho que eu gostaria de falar muito a palavra oportunidade, né? Porque quantas oportunidades existem nos Estados Unidos que a gente, às vezes, a gente não conhece, né? Nós estamos acostumados a vender destinos já consolidados, né? Que o brasileiro já conhece, já está acostumado a ir frequentemente. E por que não oferecer essas regiões que a Ingrid apresentou, né? São regiões que têm muita estrutura, que têm muito perfil do que o público brasileiro procura, né? Washington já é uma realidade para nós aqui, para a Orinter, acho que é um dos destinos que tem aumentado cada vez mais a procura. Tem essa facilidade aí de ter esse voo da United direto, que também ajuda demais, né? Então, eu acho que o porquê não vender essas outras cidades? Então, Baltimore é um destino que me surpreendeu muito, eu não conhecia. Tem uma estrutura, uma região ali portuária, bares, uma questão de restaurantes, uma estrutura bem bacana, né? Frederick já é uma cidade mais interiorana, mas que tem uma característica também bem interessante. Então, assim, foi a oportunidade de conhecer lugares e vivenciar muito a cultura americana. Né? Tivemos em museus também muito interessantes. São coisas que às vezes a gente não conhece, né? Não está acostumado e também, por não conhecer, a gente acaba não indicando, né? Então, acho que essa oportunidade que nós tivemos na viagem serviu muito para nós, como operadores, pensarmos em desenvolver novos produtos, né? Então, a gente, hoje, dentro da Orinter, já temos muitos roteiros, né, cadastrados e relacionados a esses destinos. Estamos inserindo novos roteiros, combinações diferentes, né, em cima desses itinerários que a Ingrid apresentou. Então, qualquer coisa que vocês precisarem relacionadas a esses destinos, procure a Orinter. Temos esses produtos, temos parcerias com os DMCs locais, então isso é bem interessante, além de ter uma tarifa aí mega especial aí da United aí para vocês fazerem junto no pacote, tá? Então, da nossa parte aí, novamente agradecer ao Brand a oportunidade. Espero que dessa viagem a gente consiga aí fomentar muitos negócios para a região, né? Contem com a Orinter está aí de portas abertas para vocês também, agentes de viagens, para o que vocês precisarem relacionados a esses destinos. E agradecer também a United aí pela parceria de sempre. Ah, muito legal. Obrigada, Rô, aí pelas palavras. Agora o Renan ele vai falar um pouquinho de como a gente pode chegar com a United para Washington, essa região que a gente conversou mais cedo. Perfeito, Ingrid, todos me ouvem, né? Agradeço, começo com um bom dia, né? Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, destinando o tempo de vocês a aprender um pouco mais sobre alguns destinos dos Estados Unidos, como o Washington. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, só um minutinho, compartilhando já, vocês conseguem ver, certo? Sim. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho sobre a operação da United aqui no Brasil. A United ela opera 5 voos diários e diretos para os Estados Unidos. Um deles sai do Rio de Janeiro e vai para Houston, que é uma das cidades que a Ingrid comentou. E aqui de São Paulo a gente tem também Nova York e Chicago, mas também o Washington e Houston. Todos diários, todos noturnos, o viajante chega bem
descansado no destino, justamente por esse voo noturno. A operação é bem constante no que se diz respeito às cabines, seja qual voo que o passageiro viajar, ele vai ter as mesmas cabines saindo aqui do Brasil, e eu vou exemplificar mais para frente para vocês. Eu vou dar um foco a mais aqui no aeroporto de Washington, que é para casar ali com o que a Ingrid estava apresentando para vocês. E o mais interessante, além de ser um aeroporto muito grande, por ser um ponto de distribuição de voos ali nos Estados Unidos, tem conexões ótimas também para outros destinos, mas Washington, saindo aqui do Brasil, ele tem até uma fila de imigração um pouco mais livre do que outros grandes centros dos Estados Unidos. Falando ali da conectividade do aeroporto de Washington para a cidade ali, para o DC, tem um trem que que sai do aeroporto e leva até o centro da cidade em questão de 35, 40 minutos. É bem rapidinho, super fácil de utilizar, é uma linha só, não precisa ficar fazendo baldeações, etc. E saindo ali do centro chegando ali ao centro de Washington, é tudo walking distance, é tudo fácil de chegar aos destinos, conhecer os museus, fazendo o trajeto a pé. É super perto, super tranquilo de fazer. A Ingrid teve a oportunidade, o Rodrigo também a oportunidade de ver tudo isso. São muitas atrações gratuitas, como foi mencionado aqui, e tudo muito perto, dá para fazer tudo a pé, gente, é bem tranquilinho. E caso não seja Washington o destino final do viajante, ele pode fazer ali um stopover, conhecer a cidade, mas também o Washington Dulles é um aeroporto de grande conectividade para outras cidades nos Estados Unidos, tá, gente? Falando um pouquinho das aeronaves, das cabines da United saindo aqui do Brasil, todas elas têm a cabine executiva, a Polaris. Na executiva, todos os assentos reclinam totalmente, virando uma cama, todos os assentos têm acesso direto ao corredor, dá para sentar junto aí, como no meio fica na imagem, mas dá para sentar sozinho também nas laterais. Todas as cabines têm Wi-Fi a bordo gratuito para mensagens de texto, então funciona super bem ali o WhatsApp, por exemplo, tá? Partindo para outra cabine, nós temos a Premium Plus, aquela cabine Premium, tem experiência gastronômica diferenciada, os assentos são mais largos, tem mais descanso ali para as pernas e para os braços, experiência bem diferenciada e bem concorrida até, vende bastante esta cabine. E a United também conta com a cabine econômica, e dentro da cabine econômica tem os assentos Economy Plus, são aqueles assentos com mais espaço para as pernas, tá? Então, é o mesmo serviço, é o mesmo assento da econômica, mas ele tem um pouco mais de espaço entre um e outro, pensando no conforto e descanso ali do viajante. Vou falar também um pouquinho sobre Mileage Plus, que é o programa de milhas da United. E falando dele, ele é bem premiado assim no trade da aviação, porque as milhas não expiram. Então, se o passageiro voou United, ganhou aquelas milhas, ele vai utilizar em algum momento, seja daqui o ano que vem ou mais para frente, ele consegue utilizar aquelas milhas. Segue um QR Code aí para vocês até se inscreverem, se quiserem ter acesso aí ao Mileage Plus. Muitas vezes a gente pensa em viajantes, eu vou fazer só esse trecho com a United, ou vou fazer só esse trecho para Washington, não vai gerar muitas milhas, vou acabar nem vale a pena fazer o programa de milhas. Pelo contrário, não são só passagens que dá para utilizar as milhas, tem muitas oportunidades
de usar as milhas. Dá para usar as milhas e pontos para fazer upgrades, dá para fazer resgate também com parceiros como a Azul, a Star Alliance, a Rede Marriott de hotéis, Livelo, tem bastante opções ali para utilizar essas milhas. Tem refeições a bordo, dá para comprar assentos também, como eu mencionei, do Economy Plus, dá para comprar através de milhas. O Wi-Fi a bordo, que eu comentei, ele é gratuito para mensagens de texto, mas para assistir um streaming, por exemplo, precisa comprar o pacote, então dá para utilizar essas milhas, bagagens e até refeições. No aeroporto de Houston e de Newark, dá para pagar o almoço, a janta, a refeição ali, o lanche rápido, pagar com milhas. Então, basta ter o app ali da United e o Mileage Plus ali cadastrado para utilizar essas milhas como forma de pagamento para refeições ali no aeroporto. Gente, da minha parte é isso. Seguem meus contatos caso vocês precisem de algo com relação a United. Estou totalmente ao dispor de vocês. Agradeço a oportunidade e vou abrir o espaço também para vocês tirarem dúvidas, caso vocês tenham. Obrigada, Renan, muito obrigada. Gente, essa experiência que a gente teve com a United foi muito boa. O serviço, tudo, nossa, foi maravilhoso. E o fato de também ser um voo direto, né, facilita muito, como o Renan falou, a gente já chega no destino mais descansados, é muito mais fácil. Eu vou compartilhar aqui a minha tela do QR Code, tá? Com as ferramentas que o pessoal tá pedindo aí no chat. E aí podem enviar, então, as perguntas de vocês. Bom, eu vi aqui, né, a pergunta da Silvia, se esse material ele vai estar disponível no QR Code. Não, mas nós podemos enviar o PDF para vocês por e-mail da apresentação de hoje, tá bom? Como eu faço para participar do Megafan? Bom, ano passado o Megafan ele iniciou, né? A campanha iniciou em novembro de 2024. Então, para participar, basicamente, você teria que vender United, vender pacote para os Estados Unidos e fazer os cursos do USA Discover Program. Então é muito fácil, né? Nós tivemos essa parceria dessa vez com a United, mas assim que nós lançarmos a próxima campanha para o próximo ano, vocês serão avisados, né? Toda a nossa base nós divulgamos através dos operadores, dos consolidadores, além da nossa base, além da base da companhia aérea parceira. Então, para participar é super fácil, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta? Podem colocar aqui. A Ângela Fonseca, ela perguntou se a United aceita milhagem oriunda de pontos do cartão de crédito. Perfeito. A United, é possível utilizar milhas através de cartões da Star Alliance, das companhias da Star Alliance. De cartão de crédito ainda não, quem sabe num futuro próximo, mas é possível através de companhias parceiras da Star Alliance. Por exemplo, a TAP, Lufthansa, consegue utilizar milhas dessas companhias, até da Azul, para viajar de United, tá? Ingrid, você está no mudo. Opa, desculpa. A Priscila perguntou aqui como funciona a venda pela United, através dos operadores e consolidadores, né, Renan? Exato, exato. A United tem parceria com diversos consolidadores, os que estão aí no mercado. Pode entrar em contato com eles, com algum representante, para poder fazer essas vendas aí de United. E agradeço, Priscila, se puder nos ajudar aí com essas vendas para esses destinos. Muito bom. A Tayane perguntou onde ela consegue ver o roteiro completo que nós fizemos. Todos os roteiros, eles estão sendo divulgados pelo Panrotas. Então, Tayane, o nosso roteiro de Washington DC ele já está disponível. O roteiro de Alasca também
Então, através do Panrotas, eles colocaram um day by day aí de todos os roteiros, quais foram os hotéis que nos hospedamos, os restaurantes. Então, já está pronto aí no Panrotas, tá bom? Você pode acessar. Bom, e as demais perguntas é pelo material, então nós vamos enviar aí todo o PDF, tá, para vocês que acessaram com a gente a live hoje, terão acesso a esse material. Muito obrigada a todos, mais uma vez aí pela disposição, obrigada a todos pelo interesse, né? Eu sei que vocês amam vender Estados Unidos e nós amamos trazer novidades, então obrigada pela participação. Agora nós teremos o nosso sorteio, então para a sua próxima mala aí, vamos sortear uma mala para sua próxima viagem aos Estados Unidos. Vamos ver quem vai ganhar, Ju. A Ju vai iniciar aqui, então, o nosso sorteio. Aqui são todos os nomes que entraram na live, então, com certeza, o seu nome está aqui, não precisa se preocupar. A Ju vai iniciar, então, o sorteio. Por favor, aí é a hora esperada. Vamos sortear, lembrando que a pessoa precisa estar aqui assistindo até o final, né? Então, quem ganhar Isso. aí já dá um ok aqui no chat aqui e já coloca o seu e-mail falando eu estou aqui até o final. Então, vamos Aí. lá, todos preparados? Cristiane Benfatti. Cris, está por aqui? Coloque no chat pra gente identificar você, por favor. Coloque o seu e-mail também, que nós vamos entrar em contato para envio da mala. Já apareceu? Apareceu ainda. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ainda não aparece para mim. Vamos lá, Cristiane, 2 minutos. Ó, um minutinho, hein? E aí vamos sortear novamente, então. Ih, Ju, vamos Desapareceu? sortear de Nada. novo. Não, Então não, vamos vamos, sortear. Cris perdeu, vamos de novo. Vamos lá. Próximo. Foi, vamos lá. Paula Lourente. Paula Laurenti. Paula, comenta aqui no chat. Estou aqui com o seu e-mail para a gente enviar para você a mala. E a Paula também saiu? Eu acho que ela Gente, também não cadê? tá, tô Cadê o olhando aqui. pessoal? Vamos lá, então vamos sortear de novo. Vamos sortear de novo, pessoal. Vamos lá. A pessoal, eu estou aqui. Vamos lá, vamos para o próximo. A Ana falou. Ana Paula não está. A Paula não está, mas a Ana Paula está. Vamos lá, de novo. Eita, nós, de novo. Vamos lá, bora. Jéssica Faria. Jéssica, última chance, hein? Você está aí para ganhar a mala do Brand SA. Então, na próxima, as pessoas vão ficar até o final, hein? Não está Acho que 5, também vamos não lá. está, Jéssica. Então, vamos para o próximo. O pessoal tá aqui no chat. Vamos pro próximo, então, hein? Nicole Viana. Nicole Viana. Ó, a Sheila Londo, que foi com a gente na viagem, tá aqui também, hein? Vamos lá, Nicole A Viana. Nicole tá, ela já A Nicole, respondeu. A Nicole Nicole está respondeu. Ah lá, ótima. Nicole. Era para você a mala, hein, Nicole? Nicole. Nicole, por favor, coloque seu e-mail aqui no chat. Nós vamos enviar para você, então, essa mala. Parabéns e muito obrigada mais uma vez a todos que estiveram aqui. Teremos mais lives como essas, então fiquem ligados para que vocês participem, conheçam mais os Estados Unidos. Muito, muito especial esse momento com vocês, pessoal. Muitíssimo obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
Obrigado, gente.